Então tá, eu tô aqui, sou corpo, mente, espírito e emoção para aprender com vocês. O filme Universidade Monstros, que na verdade é um filme infantil. Não sei se alguém aqui já assistiu. E assim, eu gosto muito dele, por isso que eu escolhi. Porque em uma das aulas, eu não lembro agora qual que foi, mas a gente tinha feito uma reflexão, né, sobre pessoas com deficiência e algumas limitações que a gente tem de classes, né, e várias diferenças assim. E esse filme ele aborda bem isso, só que com uma realidade de monstrinhos, né? São que eles vão para a universidade, enfim. E lá é um filme que ele se passa como se fosse assim nos Estados Unidos, né? De qualquer forma, é uma estética, um modo de vida assim americano que querendo ou não eles continuam prevalecendo no filme. E lá tem esse problema que não aparece no filme, mas que é recorrente, né? Que a escola prepara os alunos para determinadas profissões, enfim, e daí eles incentivam esse lado até entrar na universidade, né? Tipo, se alguém for atleta, assim, daí vai melhorando isso nele até ele chegar na faculdade. E lá nesse filme, eles retratam que, assim, tem umas diferenças para você se tornar um monstro, né? Que é como se fosse, sei lá, hoje em dia alguém quer fazer medicina e daí todo mundo paga pau para medicina. Não é o caso desse curso. E daí lá é tipo assim, quando você quer se tornar um monstro, você já tem que nascer com uma aparência assim assustadora, então isso é determinante para eles, né? A aparência física. E daí, durante o filme, o Mark Wazowski, né, que é um dos personagens principais, ele vai lutando contra isso, né? Ele vai incentivando que os amigos dele, que aparentemente, né, são fofinhos, eles conseguem desenvolver algumas habilidades e algumas fraquezas, assim, nas atividades que eles fazem para se tornar monstros, né, e continuar dentro da universidade. E daí foi isso, assim, o motivo pelo qual eu escolhi esse filme, porque eles retratam nessas dificuldades que eles passaram por uma característica física que não dá para mudar, mas você tem como adaptar para todo mundo, né? Tem como você trabalhar com isso. E acho que é mais nesse sentido, assim. Eu não escolhi outro filme porque esse é um filme que eu gosto, mas que eu gostei dessa. Quando eu fui pensar, assim, sobre algum filme que poderia abordar essas questões, eu pensei nesse, porque é um filme infantil, né? E o senhor também tinha falado que poderia ser algo para a família também. Sim, sim. Enfim, como ele é direcionado mesmo para a família e tudo mais, e ele faz essa reflexão, eu achei interessante de trazer. Peraí, Miriam ou Gabriela que tá falando? É a Miriam. Miriam. Mas aí, Miriam, me diga assim, a ideia do monstro seria retirar esse caráter negativo do monstro? Qual que é a ideia? Quebrar esse estigma negativo? Aham, quebrar isso, né, de que uma aparência física pode determinar alguma coisa. Tanto que o Sullivan, né, que é um outro personagem principal, ele é bem favorecido, porque ele já veio de uma família de monstros assustadores e tal. É como se ele fosse a pessoa privilegiada, né, e ele é no filme. E o outro teve que se esforçar muito, estudar muito para entrar na faculdade e tudo mais, porque ele não teve todo esse suporte assim durante a vida, não teve tanto privilégio também. Ele se esforçou muito para entrar. E o outro não precisou. Ele até fala lá no filme que ele entrou por causa do pai dele, que já era um monstro reconhecido, e isso facilitou muito para que ele entrasse, né? Então, também tem esse lado de pensar nessas questões. Fica tranquila. E esses monstros, eles se atritam, há pessoas que os defendem e outros que os atacam, ou isso não ocorre? É que eu não- Sim, ocorre algumas brigas, tanto que é por causa disso que o filme acontece, né? Porque daí esses dois alunos, eles tinham um risco de ser expulsos da faculdade e daí eles fizeram, desculpa, uma aposta com a diretora dessa faculdade que se eles vencessem a prova de a gincana de monstros, eles poderiam ficar na universidade. Se eles não passassem, eles iam ser expulsos e não tinha mais nem como ficar, nem como assistente de monstro, que era um curso assim de perdedores, né, em aspas. Então Miriam, eles.
Agora eu tô lembrando que eu li essa fizeram isso. parte aí. Oi? Tô lembrando quando eu li essa parte, eu falei, mas um caráter um pouco excludente, foi o que eu Aham, pensei quando eu li isso. sim. E daí eles, enfim, vão desenvolvendo várias técnicas, né, para superar os outros monstros que tinham várias vantagens nas provas e tudo mais, só que eles conseguiram meio que driblar isso, né, estudando bastante, vendo pontos fracos das provas e meios de se adaptar a todas as provas. Então eles chegaram até a final, eles ganharam, mas teve um problema que o Sullivan, né, que ele estava nessa equipe, que era dos perdedores, né, ele Hum. sabotou a prova para que eles ganhassem e eles continuassem na faculdade. Só que daí o amigo dele, o Michael, descobre isso porque ele achou que ganhou porque era o assustador e não porque tinham sabotado. E no final eles. O Michael, o Mike, o Azaski, ele quer provar que ele é um monstro assustador, acaba entrando no mundo dos humanos, que para eles é bem perigoso. E o Sullivan vai atrás dele para tentar salvar ele, né? Trazer de volta. Só que daí os humanos acabam encontrando eles e eles têm que bolar um plano para assustar as crianças e os adultos, né? Que para eles era o mais difícil de tudo, assustar os adultos. Só que os dois conseguem. O Mike, né? Na verdade, ele dá uma ideia bem grande, assim, que faz o Sullivan ganhar uma força bem grande, assim, para assustar. E eles acabam conseguindo voltar. E nisso, a diretora, né, enfim, todo mundo já tá lá desesperado, porque eles estavam no mundo dos humanos, e daí eles são expulsos no final. Mas eles começam a trabalhar na empresa de energia de monstros. E daí eles começam a crescer e no final que eles conseguem se tornar monstros. Mas o filme mostra mais o começo da amizade deles, que na verdade era uma briga feia. E no final eles acabaram se ajudando. Então tem a cooperação, tem a quebra de regra por parte do professor. Estou tentando Uhum. identificar algumas características inclusivas aí. Acho que essa quebra de regra que você chamou de, como é que você falou? Sabotagem? Sabotar a prova? Eu chamaria de defesa dos menos favorecidos, defesa Uhum. dos mais fragilizados. Ora, isso é equidade. Quando Uhum. nós Sim. adaptamos o instrumento, a prova, a linguagem, para defender quem precisa, para apoiar. A palavra correta é apoiar, para Uhum. apoiar quem precisa. Essa palavra apoiar nossa, tem uma importância na vida, né? Porque ela nos eleva à condição humana. Nossa, apoiar, né? Nós somos o que somos porque um dia fomos apoiados, nós somos gregários, somos interdependentes. Agora, só falar que somos interdependentes parece que não é nada, né? Enquanto não houver um tipo de troca, de apoio. Então, nós temos que oferecer apoio a quem precisa. Pronto. Que hoje nós chamamos de adaptação razoável, a lei chama de adaptação razoável. Para as Uhum. pessoas com deficiência também aparece o termo, não sei se vocês vão apresentar já em seguida, acho que sim, tecnologia assistiva. Assistir, então, assistiva. Ou adaptação razoável. Adaptação assistida também tem esse nome. Ou em inglês, muito usado o termo aid, alguma coisa aid. Oh, meu Deus. Aid é ajuda, né? Em inglês, me ajude aí. Bom, ajuda também é help. Bom, é isso. Nós temos que oferecer apoio a quem precisa. Então, recurso a quem precisa, instrumento a quem precisa. E sem, claro, sem, sem prejudicar as pessoas cujos os potenciais já os ajudam, né? Os potenciais cognitivos, sociais, linguísticos, emocionais, né? Tem gente que tem uma gama enorme de potenciais à disposição, né? E outros menos potenciais. Então, apoiar a essas pessoas. Eu fiz Vai o lá, trabalho com a Gabi. Miriam. Não, eu só queria comentar, né, primeiro sobre o filme, que quando a Miriam me propôs para fazer sobre esse filme, eu gostei bastante, assim, porque tem uma lembrança minha, assim, do meu processo escolar, né? Hum. Porque eu assisti esse filme é a continuação de um outro filme, que é Monstros S.A., né? E eu assisti esse filme quando eu estava
na minha primeira série, assim. E eu tenho uma professora até hoje que lembra de mim por causa desse filme, né? Porque, enfim, tem uma história engraçada. E esse comentário, né, que ela fez, assim, sobre o processo, tipo, a aparência da pessoa importar e te definir em sala de aula, assim, né? Quando a Uhum. gente começa, enfim, quando eu comecei meu processo escolar, assim, que, que eu escrevi, né, no meu primeiro trabalho, é uma questão que marcou muito, assim, a minha jornada escolar, porque desde os meus 3 anos, quando eu comecei a estudar, assim, eu fui muito isolada nesse sentido, né, por causa de aparência, por sofrer bullying, e na época não se tinha um debate tão aprofundado sobre essas questões de exclusão, do próprio bullying, assim, né, então, o que eu fui trabalhando justamente no meu trabalho foi justamente essa questão, né, de que o quanto isso marcou minha trajetória escolar, né, e que, embora isso tenha sido uma questão negativa para a questão de autoestima e etc., né, também teve uma questão, assim, que hoje em dia eu consigo avaliar que o fato de eu ter ficado sozinha há muito tempo também me fez ter algumas outras experiências, assim, né, então eu tive muito contato com a literatura, com estudar e com aprender sozinha muitas coisas, assim, justamente por ficar sozinha em muitos espaços, né? E hoje em dia, assim, eu me considero uma pessoa que tem amigos, sabe? Principalmente no curso de geografia, assim. E eu posso contar muito com eles, então ser sozinha é uma coisa que eu superei, mas ser uma pessoa que lê bastante é uma coisa que continua comigo, né? Então é uma coisa assim que me deixa muito feliz hoje, né? Pensar e lembrar dessas coisas assim. Então, vendo também o filme, assim, a gente vê que, embora eles também fossem muito diferentes, eles superaram muitas coisas, né? E acabaram se tornando amigos juntos. Então, foi uma construção coletiva disso, né? Então, a gente superar as nossas limitações de forma coletiva. Enfim, comentários bem rápidos aí sobre o trabalho. Pelo que eu entendi, Gabriele, hoje você se sente uma pessoa feliz. Sim, quando eu tô com meus amigos, sim. Acho que é isso que marca o que é felicidade para mim, assim. E quando você está sozinha? Eu acho que também, sabe? Porque ser sozinha, a solidão, ela nos ensina coisas também, né? Claro, claro. A Exato. gente aprende a pensar, mas é muito bom estar com outras pessoas, assim. É uma questão que eu valorizo muito. E também Ótimo. ensinam, acho, a gente a mediar coisas, assim, porque as pessoas, elas não são perfeitas, né? E a gente não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, e a gente aprende a mediar a convivência. Excelente essa última colocação aí. Em grupo a gente aprende a mediar. Gostei dessa frase. Põe no chat aí pra gente, por favor.